as pessoas que vivem em nossa cidade são as mais prestativas que você pode imaginar. Se um tijolo da sua casa estiver apenas um pouco solto, eles virão e ajudarão a consertá-lo imediatamente. Se seu cachorro fugir, toda a vizinhança ficará alerta. Se você ficar gripado, seu vizinho rapidamente toca a campainha com uma panela de canja. É uma comunidade cheia de bondade no coração. É o que minha mãe sempre disse: faça para os outros o que você queria que fizessem por você. Apesar da aparente perfeição, não gosto de viver aqui. Odeio o fato de que, no fundo, sei que as pessoas não podem ser tão amigáveis e felizes o tempo todo. Eu mesmo sou uma dessas pessoas. Não sou mais feliz, na verdade, desde que meu pai deixou minha mãe e eu um dia antes do meu 14º aniversário, sem se despedir nem dar um motivo. A última coisa que ouvi dele foram xingamentos da briga que ele teve com minha mãe. Não sei do que falaram, só que quebrar a porta seria a última coisa que eu ouviria do meu pai. Imaginei que minha mãe ficaria triste, mas mesmo assim, ela sorriu e disse que foi culpa dele deixar voluntariamente o lugar mais maravilhoso do mundo. Não demorou muito para ela encontrar um substituto e se casar novamente. Doug, seu novo namorado, vive sorrindo, e isso faz meu estômago embrulhar toda vez que falo com ele. 2 anos já haviam se passado, mas eu ainda não conseguia me acostumar com a presença de Doug. Não porque ele me tratou mal de forma alguma. Pelo contrário, estava sempre sorrindo e fazendo piadas idiotas. Ele preparava o jantar e me ajudava com o dever de casa. Sei que pareço cruel, mas toda vez que ele estava por perto, algo no fundo da minha alma me dizia que tinha algo de errado com ele. Admito que tenho saudade dos tempos antigos. Mamãe e papai me levaram ao parquinho e eu brincava até que meus olhos mal conseguissem ficar abertos e meus pés doessem. Foi aí que conheci meu melhor amigo, Elias. Naquela época, gostávamos de brincar o dia todo, enquanto meus pais se sentavam na grama com as outras famílias, para fazer piqueniques e conversar sobre a vida maravilhosa na nossa cidade. Não tínhamos problemas com pobreza, violência ou roubos. Tudo era regulamentado para que ninguém nunca precisasse se preocupar, mesmo se estivesse sozinho. Claro, isso é apenas o que é falado pelo povo. Afinal, eles não falam sobre o desaparecimento de crianças em público. No começo, eu era muito jovem para entender. Mais ou menos a cada ano, tinha boatos sobre outra menina ou menino desaparecido sem deixar vestígios. Eu ouvia meu pai falar com minha mãe sobre os perigos da cidade e ficava confuso. Essas coisas acontecem em todo lugar, Marcos. A gente só se preocupa mais porque não temos muitos problemas por aqui. É fácil ficar chateado com algo quando tudo o que você conhece é paz e harmonia, disse minha mãe para meu pai com uma voz melódica. É fácil ficar chateado quando nosso filho pode ser o próximo, meu pai respondeu em um tom severo. Foi nessa hora que mamãe percebeu que eu estava bisbilhotando. Seu sorriso desapareceu de seu rosto por uma fração de segundo. Eu, por outro lado, tinha muitas perguntas. Mas à noite, quando estava na cama, papai veio até mim. Filho, você pode sair para brincar, contanto que volte para dentro de casa antes que as luzes da rua se acendam. Você sempre estará seguro aqui com sua mãe e eu, tudo bem? Ele acariciou minha cabeça e momentos depois esqueci tudo sobre o único lado negro da cidade. Isso que contei agora, obviamente, foi há muito tempo atrás. Agora estou com 17 anos, longe de estar em casa ao escurecer, e sabia que meu pai não estaria lá quando eu voltasse. Honestamente, eu estava tentando passar o máximo de tempo possível longe de casa. Sem falar que não tinha medo de quem ou o que quer que estivesse fazendo as crianças desaparecerem me levasse também. Eu era quase um adulto agora. Além disso, Elias sempre falava uma teoria, de que aquelas crianças não tinham sido levadas, mas sim fugiram, porque não podiam suportar tanta perfeição e afeto na cidade. Ele não estava errado. Se não fosse por meu único amigo, que era a única pessoa normal que eu conhecia aqui, eu também teria ido há muito tempo. Mas com ele, de alguma forma eu tinha me acostumado com a vida simples que vivíamos aqui. Afinal,
Eu não sabia de nada além disso. As coisas estavam indo muito bem considerando tudo. O último desaparecimento havia ocorrido meses atrás. Dylan Dulin, um menino de 13 anos de uma das famílias mais conhecidas da região. A família Dulin sempre estava por perto quando algo acontecia na cidade. A senhora Dullins sempre organizava as festividades anuais de Natal, e o Sr. Dullins é o chefe da associação de proprietários. É com ele que você precisa falar se quiser fazer alguma mudança na cidade, e ele sempre o proibirá com o sorriso mais amigável do mundo. Eles têm outros 4 filhos, todos extremamente populares e ricos. Quando Dylan de repente parou de ir à escola, todos foram informados de que ele fora mandado para um colégio melhor em outra cidade. Sabíamos que era mentira, mas ninguém disse uma palavra. Acho que a maioria dos pais estava feliz por não ter acontecido com seus filhos. Depois de Dylan, chegamos a uma fase tranquila em relação às crianças. Houve ainda mais festividades. As poucas ruas com calçadas quebradas foram arrumadas. A cidade parecia melhor do que nunca, e seus moradores estavam tão alegres que podiam tomar até injeção na testa. Desisti de falar com mamãe e Doug sobre qualquer assunto ruim da cidade. Eles sempre tinham raciocínios diferentes e simplesmente tentavam me convencer a entrar em uma lógica que não fazia o menor sentido para mim. Eu parei de participar de qualquer evento da cidade há um tempo e tentei me distanciar do meu padrasto e minha mãe tanto quanto eu poderia. A ignorância pode ser uma bênção, até que o problema chegue perto o suficiente para você se preocupar. Tudo começou com o piscar de uma luz do poste. Daquele mesmo jeito que uma luz pisca quando já está quase queimando. Enquanto eu continuava andando pela rua vazia até minha casa, passei pelo poste piscando e olhei para cima. Pequenos insetos eram atraídos pela luz e desaparecia lentamente antes de escurecer de repente. Não parecia muito estranho, exceto que a mesma coisa aconteceu alguns metros adiante no segundo poste. Dei uma olhada para trás, e a luz do primeiro poste estava brilhando forte, sem piscar. Continuei andando, e os piscares me seguiam. Passei por cada poste, e finalmente comecei a correr, direto para a porta da minha casa. Bati a porta, tranquei-a 3 vezes e cuidadosamente me movi em direção à janela. Minha respiração lenta e meu coração acelerado. Todas as luzes estavam apagadas agora. Suspirei e disse a mim mesmo que devia ser uma queda de energia. Isso acontece com bastante frequência aqui, mas quando fui com meus dedos até o interruptor de luz ao lado da porta, ela acendeu. O que você está fazendo aqui? Meu coração parou uma batida quando ouvi a voz profunda dizendo isso atrás de mim. Nossa, Doug, pô, que susto! Eu gritei. Julian, meu garoto, você sabe que não dizemos palavrões nessa casa. Ele disse, sua boca formando um meio sorriso. Por que você estava parado no meio do escuro? Perguntei, minha voz ainda um pouco trêmula. Você não deveria estar aqui, Julian, sabe disso, né? Ele disse, enquanto se aproximava. Seu rosto e voz soavam amigáveis, mas ele estava agindo ainda mais estranho do que o normal. Cadê a mamãe? Perguntei. Hoje é reunião da cidade. As coisas não estão indo muito bem ultimamente. Você não percebeu que mais pessoas estão ficando doentes? Ele estava certo. Tive que levar sopa para 3 vizinhos diferentes nos últimos dias, apesar das pessoas raramente ficarem doentes por aqui. E por que você não foi com ela? Você nunca perde uma reunião? Perguntei. Eu tinha outra obrigação. Ele respondeu. Doug olhou para mim o tempo todo em que falava. Eu poderia jurar que ele não piscou uma única vez. Me senti desconfortável em ficar sozinho em casa com ele, mas para minha sorte a campainha me salvou. Era Elias, que tinha vindo assistir a um filme comigo. Eu nunca estive tão feliz em vê-lo. Quando nos viramos, Doug não estava mais por perto. Ouvimos a notícia pela manhã. Jane, a garota do quarteirão de baixo, se foi. Dessa vez, nenhuma explicação idiota se espalhava pela cidade. Dessa vez, sabíamos exatamente que algo terrível havia acontecido.
Sabíamos por causa da grande mancha de sangue bem na frente de sua casa. Houve uma investigação, que obviamente não levou a lugar nenhum. As pessoas estavam de luto, mas do jeito da cultura da cidade. Os pais de Jane não derramaram uma única lágrima e ninguém usava preto no velório. Depois disso, a cidade voltou ao, entre aspas, normal. As pessoas não ficavam mais doentes, as ruas estavam limpas, a grama verde e o tempo quente. Todos pareciam ter esquecido, mas Elias e eu não. Todo esse tempo, pensamos que estávamos seguros agora que éramos mais velhos. Mas Jane já tinha 17 anos. Me sentia ainda mais confuso, sabendo que tinha estado lá, exatamente na rua da casa dela, na mesma noite em que aconteceu. Isso estaria de alguma forma ligado às luzes piscando nos postes? Na semana seguinte, Elias e eu decidimos fazer algo que nunca havíamos feito antes. Fomos a uma reunião da cidade. Começou às 8 horas da noite. Eu sabia que mamãe e Doug estariam lá, e depois da semana passada, eu os estava evitando o máximo possível. Principalmente quando vi o grande sorriso radiante no rosto da mamãe, enquanto preparava ovos mexidos e falava com indiferença sobre a garota desaparecida. Posso apostar que vi seus olhos se contraírem um pouco quando ela falou sobre como seria difícil limpar o sangue. Mas foi só isso. Elias e eu pedalamos até a prefeitura, mas nos certificamos de deixar nossas bicicletas uma rua adiante para garantir que ninguém nos veria. Ninguém com menos de 18 anos é permitido nas reuniões. Quando tivemos certeza de que todos estavam lá dentro, silenciosamente andamos até o corredor da frente. Estava vazio. Eles estavam todos na grande sala de reuniões. Talvez isso tenha sido uma má ideia. Eu sussurrei. Psiu, fica quieto. Elias sussurrou. Ele caminhou silenciosamente em direção à porta que estava aberta apenas uma fresta. Acenou para mim e eu relutantemente me aproximei. Todos estão batendo palmas, sussurrou Elias, enquanto nos agachávamos ao lado da porta. Parabéns aos Murrays, a multidão disse. As palmas ficaram mais altas e os aplausos se seguiram. Os Murrays eram os pais de Jane. Estamos todos muito felizes por ter vocês como parte de nossa comunidade. Nós sabemos o quão maravilhosa é a honra do sacrifício, disse o Sr. Dullings. Todas as famílias deram e todos nós recebemos, do jeito que sempre deve ser, ele completou. Meu coração estava disparado e eu precisava ouvir sobre que tipo de ideias satânicas eles estavam pregando. Mas depois de alguns aplausos, eles continuaram com a cerimônia. Sacrifício? Que porra é essa? Elias quase gritou depois que voltamos para fora. Eu fiquei quieto por um tempo. Há muito tempo, eu sabia que havia algo de errado com a aparência perfeita dessa cidade. Só não sabia o quão ruim era. Os pais aqui abrem mão dos próprios filhos para ter o quê? Uma cidade legal? Meu corpo inteiro estava tremendo. Naquela noite, pensei, acho que era a hora de eu ter desaparecido. Pensei nas luzes da rua. Se eu não tivesse me assustado tanto com elas, não teria corrido para casa. Era quase como se algo estivesse tentando me avisar. Ou alguém. E talvez meu pai não tenha ido embora em vão. Até a próxima. Obrigado.